Deuteronômio, capítulo de número 12, eu quero ler a partir do versículo de número 5. Deuteronômio 12, 5. Quem encontrou, diga amém. É o quinto livro da Bíblia, né? Pela ordem aí, ó. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia, o quinto livro da lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 12, a partir do versículo de número 5, diz assim: Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher dentre todas as tribos para colocar o seu nome ali, para a habitação, e vivei ali. Trazei os vossos holocaustos, sacrifícios para lá, os vossos dízimos, ofertas alçadas das vossas mãos, os vossos votos e ofertas voluntárias, e o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Comei ali diante do Senhor vosso Deus, e alegrai-vos, vós e as vossas famílias, e tudo em que a vossa mão alcançar, que o Senhor vosso Deus vos abençoou. Não façais conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada um agradando a si mesmo. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, de quinta-feira, e nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Mais uma vez, Deus, eu sou grato ao Senhor por esse momento de louvor que tivemos, tendo a certeza, Pai, de que este louvor alcançou o nosso coração, preparou o nosso coração, arou a terra do nosso coração e fez ela ficar boa, para que a semente da tua palavra que vai ser lançada sobre o nosso coração nessa noite, possa gerar frutos positivos, frutos bons. E a nossa oração, Deus, é para que a tua glória, o teu poder, o teu mover alcance as nossas vidas aqui neste lugar, e o teu nome seja santificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Durante o período que eu estive orando a Deus por uma mensagem para essa noite, Deus colocou no meu coração compartilhar com os irmãos algo a respeito do culto a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre culto, amém? Eu recomendo para você, se você tiver oportunidade de adquirir, tem um livro do reverendo Augustus Nicodemos, que chama Culto. Se você puder, compre esse livro. Um dos melhores livros que eu já li até hoje, e o livro trata justamente dessa perspectiva, culto. Eu gosto muito da referência bíblica que o Augustus Nicodemos usa nesse livro, que é o texto de Malaquias. Por incrível que pareça, o livro de Malaquias é um dos mais completos livros na Bíblia, que arremete a pensar sobre culto a Deus. Geralmente a gente lembra de Malaquias, né? Do capítulo 3, do versículo 8 ao 10, sobre dízimo. Se a gente falar assim, ó, vou citar Malaquias, a palavrinha dízimo aparece aí na sua frente, né? Você pensa assim, vem o pastor falar de dízimo. Mas o livro de Malaquias, ele não fala sobre dízimo. Ele menciona o dízimo, né? São 3 ou 4 versículos mencionando a respeito do dízimo ao Senhor. Mas o livro trata a respeito do assunto culto. Eu peguei o texto eu vou usar os dois textos, eu peguei o texto de Deuteronômio 12, a partir do versículo de número 5, que é a instituição do culto ao Senhor na lei de Moisés, e quero usar como base para essa mensagem o livro de Malaquias. Sugiro você ler o livro. Eu li o livro de Malaquias hoje, encerrei minha leitura do Antigo Testamento hoje, né? São 4 capítulos, você lê rapidinho, e muito gostoso a leitura, né? O capítulo 3 chama mais a atenção, e aí a gente acaba perdendo o foco dos outros capítulos, mas eu quero usar o livro como base. Então, tendo a oportunidade, leia o livro de Malaquias na sua casa, sem pensar só no ponto do dízimo, pensando no culto. Por quê? O culto a Deus, ele é instituído em Deuteronômio, na lei, e ele se torna uma prática constante. Agora, a partir de Deuteronômio 12, 5, ele se torna uma obrigação para Israel. Antes de Deuteronômio 5, antes da lei de Moisés, o culto já era praticado ao Senhor. Salve me engano, o primeiro culto, a primeira menção talvez de culto que nós podemos citar dentro da Bíblia,
É Gênesis 4, né? Com Caim e Abel. Porque o que eles estão prestando ali a Deus naquele momento de oferta é um culto ao Senhor. É importante lembrarmos o seguinte, que as coisas que foram colocadas na lei como obrigatória, elas têm um motivo especial para terem sido inseridas na lei. E um dos motivos que algumas coisas, a maioria delas, para falar a verdade, foram inseridas na lei, eram atitudes que o homem praticou a Deus, sem Deus pedir, e isso agradou o coração de Deus, né? Um grande exemplo que nós temos disso mesmo é o dízimo. Ninguém pediu dízimo a Abraão, ele foi lá em Gênesis 14, deu, e aquilo agradou o coração de Deus. Ninguém pediu dízimo a Jacó, e ele fez um voto: se eu for abençoado, voltar para essa terra, se eu me guardar, te darei o dízimo de tudo. Deus não pediu dízimo a Abraão, Deus não pediu dízimo a Jacó, só que aquilo agradou o coração de Deus. O que Deus fez? Colocou na lei. A mesma situação aconteceu com o culto. Antes já havia culto ao Senhor. Noé cultuou, Enoque cultuou, Caim e Abel cultuaram, Moisés já cultuava, os judeus mesmo no Egito já celebravam. Só que na hora que Deus foi fazer a lei, Deus gostou tanto daquilo que ele colocou o culto a ele como instituído na lei. E o ser humano, é claro, as pessoas que ali praticavam a lei, celebravam esse culto com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento. Israel levava o culto a Deus muito a sério. E quando nós falamos de culto a Deus, nós vamos falar disso aqui nessa noite, nós temos algumas perspectivas a respeito de culto, que nós precisamos carregar dentro do nosso coração, algumas verdades a respeito do culto a Deus, que nós não podemos jamais permitir que elas saiam do nosso coração, da nossa vida. Israel praticava esse culto, celebrava esse culto, não de forma robótica, não de forma ritualística apenas. Israel levava o culto a Deus a sério. Com o passar do tempo, e eu vou pular agora uma boa parte da história, mesmo anos, né? Porque peguei aqui milhares de anos, na verdade, centenas de anos, porque eu peguei Deuteronômio 12, muitos anos depois, já depois do cativeiro babilônico, quando os judeus retornam do cativeiro babilônico para Jerusalém, e Neemias já havia reconstruído os muros, Esdras já havia reconstruído o templo ao Senhor, e o povo já estava voltando para Israel, estavam retornando para Jerusalém, e claro que retornando para Jerusalém, eles voltaram, melhor dizendo, a celebrar ao Senhor. Eles voltaram a celebrar a Deus, não na forma como eles assim tinham deixado de celebrar. Eles nunca haviam deixado de celebrar ao Senhor, mesmo no cativeiro babilônico. O profeta, que antes era sacerdote, Ezequiel era sacerdote, e quando vai para a Babilônia, começa a ser usado por Deus como profeta, pregava a palavra de Deus, profetizava, cantava louvores, à beira do rio Quebar. E os judeus da Babilônia, que queriam celebrar ao Senhor, eles iam até a beira do rio Quebar, porque eles sabiam que lá à beira do rio Quebar, havia um sacerdote, que agora era profeta, chamado Ezequiel, na Babilônia, celebrando e cultuando a Deus. Mas aquilo para o judeu fez com que o culto perdesse alguns sentidos, porque o judeu entendia que o culto tinha que ser no tabernáculo, que o culto tinha que ser no templo construído por Salomão. O judeu entendia que o culto precisava de utensílios, de bacia de bronze, de altar de incenso, de mesa de holocausto, da mesa dos pães, do candeeiro, do candelabro. Eles pensavam que precisava do sacerdote, dos levitas. E o que acontecia à beira do rio Quebar não era absolutamente nada a ver com isso. Então, quebrou-se alguns propósitos de culto no coração dos judeus que estavam retornando para aquele lugar. É importante lembrar, irmãos, que até agora eu só citei o Antigo Testamento, e eu vou citar o Novo ainda. Eu gosto de lembrar, principalmente, acho que ficou bem reforçado para os irmãos que participam da terça-feira, da Escola de Profetas. Quando nós falamos Antigo e Novo Testamento, nós não podemos abolir o Antigo Testamento,
Foi necessário um Novo Testamento porque os judeus quebraram a primeira aliança. Não é porque ela ficou velha, não é porque ela ficou ultrapassada, não é porque era simplesmente um ritual. O judeu quebrou a primeira aliança, era necessário uma nova, e aí a cruz vem trazer essa nova aliança. Eu digo isso porque esses preceitos do Antigo Testamento, eles continuam valendo para nós, e sendo muito importantes, e nós não podemos permitir em momento algum, que o nosso culto perca os seus princípios, os seus propósitos. Nós não podemos jamais permitir que o nosso culto se esfrie. E o que aconteceu com os judeus na Babilônia foi justamente isso. Os propósitos relacionados ao culto a Deus caíram em descrédito, e esse culto estava sendo celebrado, esse culto estava sendo participado apenas por participar, meramente por participar. Não havia mais coração naquele culto. Os judeus estavam se reunindo apenas para se reunir. Os judeus estavam se encontrando apenas para cumprir a obrigação de estar na casa do Senhor, mas o coração deles não estava ali mais. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes nós deixamos de celebrar e cultuar ao Senhor? Muitas vezes nós estamos aqui na igreja só de corpo presente, como dizem os católicos, né? A alma está lá no jogo do Cruzeiro, o espírito está lá no jogo do Atlético, seu pensamento está no boleto que você tem que pagar amanhã, nas dificuldades que você está enfrentando em casa. Talvez você está aqui no culto e pensando assim: será que eu desliguei a panela de pressão antes de vir, apaguei a luz? Será que o ferro não ficou ligado? Era isso que aconteceu com os judeus quando eles voltaram para a Babilônia. O conteúdo do culto, a celebração, o coração foi tirado do culto. E quando Deus levanta o profeta Malaquias, Deus vai levantar o profeta Malaquias justamente para recuperar o culto em Israel. Ele vai levantar o profeta Malaquias para apertar essa tecla do celebrar a Deus. Quando Malaquias começa a sua profecia, é justamente falando para Israel que o culto deles estava errado, estava equivocado. E eu gosto de Malaquias, porque Malaquias começa a consertar o culto a Deus pelo altar. Primeiro capítulo de Malaquias é uma crítica aos profetas, é uma crítica aos sacerdotes, é falando para os sacerdotes aonde estavam o erro deles. Existe uma verdade sobre igreja, existe uma verdade sobre culto a Deus, que às vezes ela é pesada demais aos ombros de um pastor. Eu considero pesado demais, mas é a mais dura realidade, que não tem como a gente fugir dela. Assim como Malaquias, tudo começa no altar. Se o sacerdote estiver mal, o culto vai mal, a celebração vai mal, a igreja vai mal. Se o sacerdote for frio, o culto é frio, a celebração é fria e a igreja é fria. O fogo nunca desceu sobre outro lugar que não passasse primeiro pelo altar. Um dos maiores exemplos que nós temos é o de Elias, na oração contra os profetas de Baal em Reis. Ele faz um ambiente, um local cercado por água e por lenha e por animais, e o texto é enfático em dizer que o fogo desce sobre o altar e depois se espalha pelos demais sacrifícios que ali estavam, a água depois. Tudo começa no altar, e o concerto de Malaquias começa no altar. Os sacerdotes estavam vivendo de maneira indigna, e aquilo precisava ser consertado. Esse negócio de o pecado ser consertado a partir do altar, ele é muito importante. Na verdade, ele é fundamental. E ao mesmo tempo, Deus levou isso muito a sério. Você lembra do profeta Samuel?
A história de Samuel começa com a sua mãe chorando no templo, pedindo a Deus o privilégio de engravidar. Ela nem queria cuidar do menino, ela queria ser mãe, tirar dos seus ombros a maldição de não conseguir gerar filhos. Uma ação bonita, ímpar na palavra de Deus. Na hora, Deus ouve e ela tem a Samuel e entrega Samuel no templo para o sacerdote Eli. E quando ela entrega Samuel no templo para o sacerdote Eli é um homem de Deus. Samuel cresce, os anos passam e Eli se corrompe. Ele se corrompe por causa dos seus filhos, que começaram a fazer coisa errada no templo. E sabe qual é a primeira profecia que Samuel recebe em Samuel 16? Aquela lá que ele está dormindo no templo, aparece Samuel, e ele vai lá no Eli e fala, oi, não, aí depois de 3 vezes o Eli fala com ele assim, na hora que você ouvir a voz, diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. Aí na 4ª vez que ele ouviu, e após o conselho do Eli, ele fala, fala Senhor, que o teu servo ouve. O que Deus falou para Samuel, você lembra? Vai lá e fala para Eli, que eu vou matar ele, os filhos, a família, que eu não concordo com o que eles estão fazendo, e vou levantar outro sacerdote para o lugar dele. Porque todas as vezes que Deus vai começar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, Ele começa reparando o altar. Quando nós falamos de culto ao Senhor, o altar, ele é essencial nessa prática. E nós precisamos pensar na especialidade do altar. É extremamente errado que qualquer pessoa esteja no altar. É um erro nós não filtrarmos quem está no altar, quem canta no altar, quem prega no altar. Porque se o altar estiver mal, as coisas não vão ir bem. E Malaquias começou a reparação pelo altar. E muitas vezes eu não estou falando do altar físico, eu estou falando do altar espiritual. Talvez a gente use o altar físico aqui como exemplo. Não sei como anda o seu culto a Deus, mas nós já aprendemos no Novo Testamento, cantamos aqui com o Tiago mais a Lívia, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Se você é morada de Deus, se você é o templo de Deus, o seu coração é o altar. Quem sabe para o culto a Deus, que não começa às 7h30 e termina às 21h, não é esse culto. O culto da sua vida, o culto racional, o culto de Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto que eu estou falando, o culto da sua vida, o culto que você não é crente só dentro da igreja, o culto que você é crente onde você trabalha, na sua roda de amigos, entre a sua família, na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Esse culto, talvez esse culto não esteja legal, o seu coração precisa ser reparado, o seu altar precisa ser reparado, o seu altar precisa ser santificado. Glória a Deus que temos a cruz e o sangue de Jesus, e Deus não precisa te matar mais, o sangue dele te purifica de todo o pecado, porque ele te amou com um amor tão grande, e ele está aqui nessa noite para te perdoar, para reparar o seu altar, e o seu culto ser agradável a ele, porque tudo começa no altar, o altar de adoração, o altar a Deus que é o nosso coração, nunca pode estar de qualquer maneira, nunca pode estar de qualquer maneira, e nem o altar físico também, nem o altar físico. Eu pastoreei a igreja em Bom Despacho, antes de vir para a Lagoa da Prata, e já compartilhei com os irmãos aqui, alguns dias atrás, que a gente viveu um momento abençoado, né? Um momento bom na igreja lá, a igreja cheia, alguns irmãos aqui já foram lá, conhecem, né? Pastor Manuel, e um ministério assim, abençoado por Deus. Hoje a igreja lá está sem pastor, e o meu coração corta, ao ver pessoas que não têm chamado ao ministério. Não é nada contra a pessoa,
não tem vocação ao ministério, não tem chamada ao ministério, não deu a sua vida, não queimou a sua vida em oferta a Deus ao ministério, celebrar uma ceia, servir uma ceia, apresentar uma ceia, a igreja participando de uma ceia sem um pastor, isso corta o meu coração, não por causa do título, não por causa do status, é porque a obra de Deus ela não é para ser feita dessa maneira. Nós deveríamos pensar em quem coloca a mão na nossa cabeça, por exemplo. Paulo nos ensina isso em Corinto, né? Então assim, o altar é um negócio muito único, muito ímpar. Uma vez uma pessoa amaziada que toca um instrumento chegou para mim durante o culto e falou assim: eu toco bateria, posso subir lá? Eu falei: não, me perdoa, irmãos, mas não pode. Você me perdoa de todo o coração, não pode, porque você é amaziado. Se o altar tiver de qualquer maneira, o nosso culto estará de qualquer maneira. A primeira reparação que Malaquias vai fazer no capítulo 1 é a reparação do altar. A segunda reparação é a reparação do pecado, porque para que o meu culto seja um culto agradável a Deus, eu preciso entender que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Nada atrai a presença de Deus mais sobre as nossas vidas do que arrependimento. E nós temos que nos arrepender, irmãos, todos os dias. Eu não vou dizer para você em todos os cultos, nós precisamos nos arrepender todos os dias. Se você pensa assim: pastor, eu não preciso me arrepender porque eu não pequei, porque eu não peco, porque eu sou um cara bacana, eu sou uma mulher de Deus e hoje eu não pequei. Aí nós teremos que ler para você 1 de João, que diz assim: aquele que diz que não tem pecado, já pecou, só por dizer que não tem pecado. Então não existe, nós precisamos quebrantar o nosso coração. Malaquias sabia que as misérias precisavam ser consertadas. Não é o que acontece, o que deveria acontecer com a gente, mas será que nenhum pensamento impuro passou pelo seu coração, nenhuma palavrinha torpe? Será que você não pensou em xingar quando você errou a martelada do dedo lá, bater na carne do bife, bateu no dedo, você não xingou? Será que nada? Será que você não viu nada no Instagram, nem que seja por um segundo assim, falou assim: misericórdia, deixa eu passar isso para frente? Nós precisamos nos arrepender, irmãos, porque arrependimento traz quebrantamento, arrependimento traz vida, arrependimento atrai a presença de Deus, arrependimento chama a glória de Deus sobre nós. Nós precisamos aprender que o culto é lugar de quebrantamento. Sabe como que o judeu, no período de Malaquias, ia celebrar o Senhor? Como um ritual, como uma obrigação, como um dever. Aquele crente que sai de casa e pensa assim: eu vou na igreja porque eu tenho que ir à igreja. Quem trabalha na obra, quem se dispõe a fazer algo pela obra de Deus, precisa tomar muito cuidado com isso. É onde às vezes a gente mais erra, porque muitas vezes quem vai para a igreja porque trabalha em algo na igreja, muitas vezes acaba indo na igreja só porque é o dia de trabalhar. Hoje é o meu dia de ser diácono, eu tenho que ir. Não, hoje é meu dia de cantar, eu tenho que ir. Aí o dia que não é dia de eu não cantar, eu não vou. O dia que não é o dia de eu não trabalhar, eu não vou. Então você vem por quê? Porque se tornou uma obrigação, um dever, talvez um peso de consciência. Preciso ir na igreja, se eu não for na igreja, as portas vão fechar. Aí acontece alguma coisa na sexta-feira errada, você pensa assim: acho que é porque eu não fui na igreja ontem. Aí você começa a ir na igreja porque você pensa que tem que ir na igreja. Esse era um erro lá no período de Malaquias. As pessoas estavam celebrando, mas o coração delas não estava cultuando a Deus. Quando nós falamos de culto a Deus, nós estamos falando de quebrantamento, de rasgar as nossas vestes, de abrir o nosso coração para Deus. Nós precisamos entender que culto é algo que nós damos ao Senhor. A igreja tem um pensamento equivocado sobre culto no nosso tempo, porque a igreja pensa que culto é para receber. Eu vou no culto buscar minha vitória, eu vou no culto buscar minha bênção,
eu vou no culto fazer isso, eu vou no culto porque o culto vai ser, porque o pastor tem uma palavra abençoada, porque o grupo de louvor é bom, eu vou no culto só querendo receber, beber alguma coisa. É claro, existem momentos, situações que nós vamos estar com sede, com fome, vamos precisar beber alguma coisa, e o culto é o lugar certo, é onde o Espírito Santo vai nos dar a oportunidade de fazer isso. Mas isso são em alguns momentos da nossa vida. Quando nós saímos de nossa casa para cultuar ao Senhor, nós precisamos entender que o culto é um serviço. A palavra culto significa servir. Cultuar é servir a Deus. Você não vem aqui buscar, você vem aqui dar a Deus, entregar ao Senhor a sua adoração. É isso que você vem fazer aqui. Abre parênteses. Vai ter momentos na sua vida que você vai vir buscar. Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma resposta. Vem mesmo, que Deus vai te responder. Mas, no geral, nós precisamos entender que culto é o que nós damos a Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Você não pode dar a Deus algo ruim. Você não pode dar a Deus algo incompleto. Você não pode dar a Deus algo ritualístico. Você precisa entregar a Deus o seu melhor. O seu melhor. Nós não podemos chegar num culto e ficar aqui esperando a coisa acontecer. Somos nós que rasgamos as nossas vestes, que chamamos pelo Deus dos céus, que clamamos fogo do Espírito Santo e pedimos: vem nesse lugar, para que Ele venha. Entenda, meu irmão, que quando nós saímos da nossa casa, nós estamos aqui para entregar a Deus o nosso sacrifício de louvor. Eu olho para uma geração às vezes que fica assim: não faça isso, porque senão você vai esfriar seu coração. Mas às vezes você vê alguém assim, lá em Pará de Minas a gente falava panguando, né? Eu não lembro, não vi essa expressão aqui em Lagoa ainda. Tipo assim, a pessoa panguando no culto. O culto está acontecendo, o ministro de louvor está se derretendo lá, se desdobrando, chorando. O pessoal do ministério do louvor veio mais cedo, preparou. Aí tem um camarada assim olhando assim, a lâmpada lá fora. Eu penso assim, e quando nós fazemos isso, nós não entendemos o princípio de culto, de entrar para aquela porta e pensar assim: eu vim servir a Deus. Nós não podemos dar para Deus um negócio ruim, porque quando Caim ofereceu a Deus algo ruim, o que Deus fez, irmãos? Rejeitou. Quando Israel estava oferecendo a Deus algo ruim, Malaquias falou assim: o seu culto não está sendo recebido, no capítulo 2. Nós não podemos dar a Deus algo que seja ruim, principalmente nós que estamos no período da graça, porque Deus não te deu o ruim, Deus não te deu o que sobrou. Ele pegou o melhor que Ele tinha no céu, o unigênito dEle, e enviou para pagar o preço, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Por que você está dando a Deus o que sobra? Eu trabalho, se der tempo, eu dou a Deus o meu culto. Por que você está dando a Deus o que sobra? Porque Deus, para a igreja no ano de 2025, não é uma prioridade mais. Porque qualquer outro compromisso que aparecer, nós trocamos o nosso culto a Deus por aquele compromisso. Será que não cometemos os mesmos pecados do período de Malaquias, pós-cativeiro babilônico? Será que eu não estou sendo profeta de Deus para você nessa noite, para que você volte a colocar o culto a Deus, a celebração ao Senhor, em primeiro lugar na sua vida? Eu sei que talvez essa palavra não é para nenhum de nós que estamos aqui. Nós somos aqui na igreja 60 pessoas. A palavra talvez seria para quem não está aqui, porque você veio. Mas será que nós não estamos invertendo os valores? Será que nós não estamos deixando de priorizar Deus, ou fazendo para Deus de qualquer maneira? Seja o nosso culto litúrgico,
terça-feira, quinta-feira, domingo, em horário marcado, seja o nosso culto racional de Romanos 12, o culto do nosso lar, o culto da nossa casa. Como que está, irmãos? O que nós estamos, melhor dizendo, apresentando a Deus nesses dias? O que nós estamos dando a Deus? Ou será que nós estamos fazendo parte de uma geração que vê Deus apenas como algo para receber? Só pensa em Deus para pedir. E tem hora que a gente precisa pedir mesmo, não sou contra pedir não. Mas a gente só lembra de Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada, que a gente esfrega e faz um pedido e Ele atende o nosso desejo. E quando não atende, a gente emburra, fala assim, Deus não ouviu minha oração, não vou servir a Ele mais. É só assim que a gente lembra de Deus. É só dessa forma. Quando nós falamos de cultuar ao Senhor, nós estamos falando de entregar a Deus alguma coisa, um sacrifício de louvor. Na prática do Antigo Testamento, antes do período da graça, a oferta fazia parte. No Antigo Testamento, nunca ninguém chegou diante de Deus com mãos vazias. Pode olhar, leia o Antigo Testamento. Alguém foi servir ao Senhor, tinha um carneiro, um cabrito, uma novilha, um casalzinho de pombo. Se a pessoa fosse muito pobre, um casal de pardal, pegava lá e sacrificava, porque nunca no Antigo Testamento alguém chegou para Deus com mãos vazias. Eu vou ser rápido no capítulo 3, porque minha intenção aqui não é falar sobre oferta hoje. Quando Malaquias toca no capítulo 3 sobre o momento de oferta, sabe o que é? Os judeus estavam celebrando ao Senhor, cumprindo o ritual e fingindo que o dízimo não existia. Não, eu vou celebrar e tal, mas na hora do dízimo, não é comigo isso aí não. E a casa do Senhor precisando, e Jerusalém em reconstrução, e não tinha dinheiro, e o povo passando necessidade, passando falta, as viúvas desamparadas, os órfãos desamparados, e na hora do dízimo, o judeu, não é comigo não é comigo. Semelhante àquele crente que está na igreja, e na hora de contribuir, ele, isso aí não é comigo não, porque eu não vou dar dinheiro para pastor e tal. É semelhante à mesma forma, na hora de entregar a Deus alguma coisa, não pode. Pedir de Deus é toda hora, mas dar para Deus alguma coisa nunca. Aí o povo está lá adorando e celebrando, e aí no meio da adoração e da celebração, porque o altar já tinha sido consertado, o povo já tinha tirado o pecado, aí eles estão celebrando no capítulo 3, aí no meio da adoração, Deus solta uma assim, vocês estão me roubando, o texto é mais ou menos assim, o quê? Te roubando? Onde, Senhor, que nós estamos te roubando? Aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. O pessoal estava vivendo a adoração e desvalorizando a oferta como se aquilo não fosse com eles. Cuidado, meu irmão, para que você não esteja abrindo mão de preceitos importantes que fazem parte de um culto. E agora no Novo Testamento, Deus não precisa só do seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Primeiro Ele quer o seu coração, como oferta de sacrifício e cheiro suave e agradável a Ele. Porque Ele não quer só o ritual. Por estar na lei, Deus esperava a prática da lei. Agora no período da graça, antes de qualquer físico que nós possamos apresentar a Deus, Ele quer a nossa vida quebrantada na presença dEle, a Ele, não a instituições, não a homens. Ele quer um coração quebrantado e contrito, para que o Espírito Santo dEle visite você durante o culto. É isso que Ele quer. Ele quer tocar, Ele quer encher. A dúvida da mulher de João 4 é sobre adoração. A mulher estava perdida, porque ela ia nos judeus, era só ritual. Ela ia nos samaritanos, havia uma raiva dos judeus, não sabia o que fazia.
A mulher estava perdida, tentando completar o seu coração com casamentos fracassados. Porém, num dado momento, ela encontra com Jesus na ponte de Jacó, no poço de Jacó. E quando ela vai colocar para fora qual é o seu problema, qual era o problema daquela mulher? Era insatisfação com os maridos? Não. Era dinheiro? Não. Qual era o problema com aquela mulher? O problema com aquela mulher, a dúvida era sobre culto. Senhor, nossos pais nos ensinam que o monte é o lugar da adoração. Vocês, os judeus, dizem que é no templo. Me fala onde adorar. O problema daquela mulher é não saber sobre culto, não ter entendido sobre culto, é ter pensado que o culto era só algo a ser cumprido. Aí Jesus dá a maior lição de culto, talvez, que nós temos no Novo Testamento. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Primeira coisa que nós precisamos para que o nosso culto seja aceito diante de Deus, é nos tornarmos verdadeiros adoradores. Abre o seu coração para servir a Deus. Abre o seu coração para receber de Deus. Ele está aqui e Ele quer encher você. Não é só hoje, é em todo culto. Nós não saímos de nossas casas para celebrar homem. Nós não saímos de nossa casa para assistir palestra. Nós precisamos sair da nossa casa e vir para a igreja pensando assim: eu estou indo adorar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, independente de quem esteja aqui. Talvez você poderia louvar com a Márcia, que é o que a gente está acostumado na quinta-feira. Talvez seja o Tiago mais a Lívia, talvez seja eu que de vez em quando canto aqui também. Você não veio aqui para quem está aqui na frente, você veio aqui para Deus. Nós precisamos, irmãos, virar a nossa chave, mudar o nosso pensamento, entender que o nosso culto é ao Senhor. Isso é ser um verdadeiro adorador, é adorar a Deus, começando a quebrantar o seu coração, abrindo a sua vida para Ele. E esqueça nomes, esqueça títulos, esqueça cargos, esqueça placa. Como lemos em Deuteronômio 12, se esse é o lugar que você escolheu para celebrar o Senhor, entenda que você está aqui para Ele. É Ele que quer visitar, é Ele que quer encher, Ele que quer sarar, Ele que quer saciar a sua fome, a sua sede, porque você veio aqui para Ele. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abre o seu coração para Deus, celebre ao Senhor, entenda que você está aqui para Ele. Abra sua boca, comece a glorificar Ele. Quando for para aplaudir, aplauda Ele. Quando for para se colocar de pé, se coloque de pé para Ele. Quando for para ler a Bíblia a Ele. Quando for para cantar, entenda que você está cantando para Ele. Quando for para louvar, louve a Ele. Quando for para trabalhar, ficar com as crianças, ser um diácono na porta, faça para Ele. Quando for para estar no banco servindo, sirva a Ele. Porque nós não servimos a Deus só aqui em cima, nós não servimos a Deus só nas coisas que tem para fazer. Nós precisamos servir a Deus com a nossa alma, com o nosso coração. Um verdadeiro adorador adora em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nós vivemos para Ele, nós somos chamados para Ele, escolhidos a dedo, selecionados por Ele. A porta da graça se abriu e o chamado irresistível do Senhor nos alcançou. Para Ele, o propósito a qual você existe é Ele. O propósito a qual Ele te chamou é Ele mesmo, é adorar. Não se esqueça que o princípio da adoração é Deus, o Senhor. A nossa vida é para Ele, é a Ele que nós viemos servir, é a Ele que nós viemos adorar, é a Ele que nós precisamos entregar a nossa vida, a Ele. Cultue, celebre, esteja. Nós precisaríamos voltar às práticas da igreja primitiva, que tinha culto todos os dias. Atos 2:42 ao 47, diariamente os irmãos permaneciam no templo, orando. E o que me chama a atenção na igreja primitiva de Atos, é porque os irmãos não iam na igreja porque o apóstolo Pedro ia pregar, não era não. Os irmãos não iam na igreja porque o apóstolo Paulo ia pregar, não era. Os irmãos iam para a igreja para
orar. Era só oração. E a oração fazia coisa na igreja primitiva, né? Eu gosto das histórias engraçadas. Os irmãos estão na casa, não lembro o nome da mulher, orando porque o Pedro estava preso. Aí eles estão: Senhor, liberta o Pedro, Senhor, Pedro, Jesus, o que nós vamos fazer, Senhor? O Pedro está preso. E aí o texto fala que enquanto os irmãos oravam, um anjo foi lá na cadeia, abriu as portas da cadeia, segura na mão do Pedro e leva o Pedro para fora da cadeia, passando pelos guardas, e os guardas não viram o anjo e o Pedro passar. E aí o Pedro sai da cadeia, os irmãos estão lá na casa da irmã: Jesus, liberta o Pedro, guarda o Pedro, Senhor. Aí de repente alguém bate na porta, a irmã vai lá, abre a porta, é o Pedro. O que a irmã faz? Fecha a porta e volta. Aí os irmãos perguntam quem era, ela fala assim: o Pedro. Volta lá, pelo amor de Deus, chama o homem para dentro para a gente orar. A oração fazia coisas. Ainda faz, né? Palavra no passado aí está errada. Como não lembrar de Paulo e Silas, Atos 16. Posso pregar o evangelho lançados no cárcere profundo, com os pés amarrados sobre o tronco. Dá até para cantar a musiquinha do Kids aqui agora. Lançados naquela prisão, com os pés amarrados. Mas o texto diz que por volta da meia-noite, 2 verdadeiros adoradores em espírito e em verdade começaram a cantar ao Senhor. O hino que me vem à mente que Paulo e Silas deveriam ter cantado era assim: então minha alma canta a ti, Senhor. E chicotada no lombo, açoites, amarrados. Eu gosto do Hernandes Dias Lopes pregando sobre esse texto. Hernandes Dias Lopes disse que o cárcere profundo era o esgoto da prisão. Todo o esgoto da prisão corria, era a cisterna, a fossa. E os soldados começaram a mandar prisioneiros para lá no sentido de castigar. Não tinha janela, só tinha a porta de entrada. As fezes e urinas eram mandados para aquele lugar. Paulo e Silas acabaram de ser açoitados, 40 chicotadas com um chicote de borracha com a ponta de metal, que dava chicotadas nas costas até alcançar um número de 40, ou dar para ser visto a olho nu o osso da costela. Essa é a condição de Paulo e Silas amarrados num tronco, num lugar que cheirava mal, era insípido, insalubre, não tinha janela. Se fosse o Tiaguinho lá, eu ia estar falando assim: misericórdia, Deus, para que o Senhor mandou eu para esse lugar? Mas o Paulo e Silas, por volta da meia-noite, começaram a cantar: então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Cultuar a Deus em meio ao caos, cultuaram a Deus em meio à surra, cultuaram a Deus quando tudo estava mal. E um terremoto de Deus alcançou aquele lugar e chacoalhou aquela prisão, até Paulo e Silas ficarem livres. Você entende isso? O terremoto balançou a cadeia, enquanto a corrente do que prendia Paulo não rompeu, não parou de balançar. Caiu parede, caiu cela, caiu telhado, e a corrente está presa lá, e foi caindo e desmoronando o negócio. Na hora que a corrente rebentou, parou o terremoto, porque um verdadeiro adorador clamou ao Senhor. Sabe qual palavra eu tenho para você aqui nessa noite? Deus está querendo a sua verdadeira adoração para essa tempestade passar. Só adora, só adora. Eu ainda sou de uma geração antiga que cantava na igreja Lauriette. Então pega aquela música da Lauriette que fala assim: não importa, louve, está sofrendo, louve, está chorando, louve, porque o louvor alcança o céu. É isso que você está precisando, é louvar, adorar, olhar para a cruz, olhar para o Senhor, abrir o seu coração, rasgar o seu coração e dar a Deus a sua verdadeira adoração. Mais nada. Não importa se está caindo o mundo ao seu redor, não importa quem está do seu lado, não perca a oportunidade no período da graça de dar a Deus a sua verdadeira adoração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloque de pé.
Aleluia. Você pode adorar o Senhor. Sei que nós já ouvimos aqui na pregação, nós já cantamos no começo do culto. Talvez ainda falta entregar a Deus o que precisa ser entregue. E Deus espera isso de você nessa noite. Entrega para Deus ainda o que precisa ser entregue. Talvez seu coração está atribulado, está doído, mas Deus quer a sua adoração. Não deixa de adorar, não. Não assista a Lívia, mas o Tiago. Só adore ao Senhor. Feche seus olhos. Sirva a Ele, sirva a Deus. Nesse curto momento de oração que teremos, sirva a Deus. Restaura o meu viver, perdoa as minhas iniquidades.